Pronto, me avisa. Já tá gravando, que eu sei. Vamos começar agora. Pode ir? Olha pra cá. Ok, como quiser. Podcast souengenheiro.com. Começamos com esse trabalho em 2017 e agora com uma nova reformulação para poder atingir e entregar para a sociedade discussões, temas que sejam importantes para o debate. Hoje, de forma especial, vamos falar sobre ar-condicionado, a sua influência, vamos falar também sobre qualidade do ar e trouxe 3 super convidados para falar desse tema, ar-condicionado na sociedade brasileira, cearense brasileira. Antes, eu queria apresentar para vocês, a gente agora vai realizar, junto com a FENEM, um congresso, vai ficar aqui para a gente sempre relembrar que a gente precisa mandar uma caravana de representatividade para esse Congresso Internacional de Engenharia Mecânica e Industrial, promovido pela FENEM, com a parceria das associações brasileiras de cada estado. Esse ano, com a correalização da ABMEC de Amazonas e também com o apoio da Confederação Internacional, que é a Copa Mineiro. Então, eu queria começar a apresentação com Daniel Cabral, engenheiro Daniel Cabral, falar um pouquinho dele, depois deixar ele se apresentar. Engenheiro mecânico, mestrado em ciência dos materiais, especialização em ar-condicionado, gosta muito de matemática e física e servidor público do Tribunal de Justiça. Daniel Cabral, a palavra é contigo. Gostaria que você também complementasse essa breve apresentação. Pronto, deixa eu só rapidinho falar, né? Como tu falou aí, como pergunta, de onde, na nossa primeira conversa, antes de começar, a gente me perguntou, Daniel, por que tu escolheu ser engenheiro? Eu sou filho de refrigerista, tá? Meu pai é mecânico de ar-condicionado. Na verdade, hoje ele está aposentado, mas é mecânico de ar-condicionado. E sempre falava, meu filho, quero que meu filho seja engenheiro. E nunca ele diretamente influenciou e disse, não, você tem que ser engenheiro. Não, mas acho que isso acaba incutindo na cabeça da gente, a gente fica com aquela ideia e quando tinha que fazer a inscrição para o vestibular, engenharia. E na hora de pagar o boleto, eu não sabia qual engenharia fazer, engenharia mecânica, engenharia elétrica. E eu disse, não, agora não tem mais jeito, tem que pagar, tem que botar aqui o nome. Aí fiz engenharia mecânica, escolhi engenharia mecânica, sou muito feliz na minha profissão. Por ironia do destino, acabei indo para a área de ar-condicionado também, né? E junto com meu pai ali, comecei a minha carreira na área de ar-condicionado. Já estou há bastante tempo. Hoje sou engenheiro mecânico do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. E sempre estou trabalhando, às vezes, em conjunto com algum amigo, fazendo alguma consultoria e projetos também na área. Fala muito tempo não, senão revela a idade. Eu também comecei minha carreira, antes de continuar, como técnico de refrigeração, mecânico de refrigeração lá no Senai Valdir Diogo de Siqueira, na Barra do Ceará. E agora eu passo para o Gustavo que é engenheiro mecânico, formado aqui pela Universidade Federal do Ceará, não é isso, Gustavo? Sim. E pode se apresentar, por favor. Bem, primeiramente agradeço, né, o convite, né, desse encontro. Como o Luiz havia falado, sou engenheiro mecânico, né, possuo também formação técnica pelo Senai em refrigeração, né. Atualmente eu atuo na área comercial da empresa Sigflux, né, na parte de ventilação, renovação de ar. E também atuo como fiscal na área de sistemas de climatização, né. Então, é isso, né? É um tema bastante relevante e cada vez mais contemporâneo por conta de problemas ligados a questões respiratórias, né? Problemas como a Covid, por exemplo, como a própria questão climática, né? Que está cada vez mais exigindo uma climatização adequada para os ambientes. O Gustavo ele foi muito econômico na apresentação, mas eu conheci ele também da Ashore, ele é membro da Ashore aqui do estado do Ceará, ele também é membro do Sindiar, que é um braço da Bravo também aqui no Ceará. Então é uma pessoa que tem bons relacionamentos e luta por essa causa do ar-condicionado. E agora eu passo para o engenheiro Felipe Dias, ele que é CEO da Calce e Dias, uma empresa voltada para o setor de engenharia mecânicas e energias renováveis, mestre em energias renováveis e também engenheiro de segurança do trabalho, além de pesquisador na Universidade de Fortaleza. Felipe Dias, é contigo. Pronto, prazer estar aqui com todos, conversando aqui. Adicionando também que eu sou da turma retada de Pereira do Ceará, terra do Falcão, terra do nosso dono da Brisanet.
gente que está trabalhando vindo do interior para aprender também. E realmente eu sempre fui dessa área. Eu, infelizmente, eu digo hoje, infelizmente, eu não fiz um técnico, porque eu vi que era uma coisa que abriria muito horizontes, mas eu segui sempre uma área buscando um aprendizado. Então, ensino acadêmico, trabalhos científicos, e de lá eu fui para inovação e empreendedorismo. E aqui estamos. Vamos lá, começar o nosso bate-papo, souengenheiro.com. É muito bem-vindo. As perguntas que serão feitas, pode mandar, a gente vai responder em seguida. A gente fazendo a gravação essa retomada do souengenheiro.com. E aí eu já coloco uma pergunta para o nosso amigo. Quais são os desafios do setor público para a contratação de serviço de engenharia? Luiz e espectadores, assim, a primeira dificuldade que a gente tem, né, é conseguir realmente captar empresas de qualidade para que façam o serviço que o setor precisa, né? A gente precisa ter um setor competente no órgão para que faça um termo de referência que exija aquilo que se realmente necessita, né? Então, é um desafio para a gente que está lá escrevendo, colocar tudo no papel aquilo que a gente realmente precisa, né? A gente não, né? A instituição. E nesse setor, eu acho que o Tribunal de Justiça ele está bem à frente de alguns outros órgãos, tá? Porque, como a gente está falando aqui de ar-condicionado, a gente tem a sorte de ter 3 engenheiros mecânicos que são da área de ar-condicionado, né? Equipe bem capacitada, qualificada. Então, eu sou da área de da gerência de manutenção. Então, eu estou mais ligado, embora eu também desenvolva projetos, né, dentro do próprio Tribunal de Justiça, também desenvolva projetos de climatização das diversas edificações que nós temos mais de 200, mas dentro de termo de referência, a minha incumbência é manutenção. E o pessoal da engenharia, a parte de projeto, né? Internamente, a gente consegue desenvolver muito, mas quando a gente precisa, por exemplo, de comprar um projeto de maior porte, a gente precisa realmente fazer isso fora, porque não faz muito sentido colocar o nosso número pequeno de profissionais, alocar ele naquele grande projeto e esquecer o restante das edificações, né? Então, essa é a grande dificuldade. Eu diria que para a gente está um pouquinho à frente, né? Porque a gente tem esse corpo técnico que permite desenvolver um termo de referência que tenha aquilo que se realmente requer. Mas se você imagina que você quer contratar um projeto de ar-condicionado de um determinado órgão público, e se você não tem um profissional daquela área ali, você pode até contratar fora, né, o projeto, mas quem é que vai criticar se esse projeto está bacana, se esse projeto está bem feito? Então, eu acho que dentro de outros órgãos esse é o principal desafio. Eu aqui acabo um elogio ao setor público. Como assim? O termo de referência, a gente vê em gestão de projeto, é o escopo, é a parte inicial, é aquilo que você precisa. E eu percebo que muitos, na iniciativa privada, não têm esse sentimento, não tem uma assessoria que possa nortear qual a necessidade. Então, parabenizo, a gente vê isso em licitações. O termo de referência ele acaba levando as pessoas que querem fazer negócios com o setor público identificar o que é cada item. Eu vou falar de forma bem simples. Banana, maçã e mamão. É dessa forma que chega no setor privado. A pessoa quer um determinado serviço e aí não sabe o que quer, e aí o setor privado manda várias propostas e não sabe como avaliar. No setor público, principalmente no setor que tem engenheiros, como você colocou, que é especialista nessa área, ele acaba especificando bem claro qual a necessidade dele. Então, eu acho que isso é uma grande diferencial do setor público. Mas aí eu trago aqui para o Felipe. Na sua visão, Felipe, quais são os desafios hoje do setor de ar-condicionado? Bom, acho que o que a gente está vendo hoje, principalmente no Ceará, é a nossa tentativa de evoluir as tecnologias, acompanhar o que existe. Então, é muito fácil, em qualquer área, você vê pessoal trabalhando com split, trabalhando com janeleiro, não menosprezando esse tipo de equipamento, mas a gente vê que são equipamentos, vamos dizer assim, voltados para pequeno porte. São máquinas que no máximo a gente diz que é o chamado 60.000 BTU, que é uma potência. Quando a gente chega na área comercial, e aí inclui também as áreas de licitação, as áreas públicas, a gente vê muito as tecnologias de grande porte, sistema de chiller, sistema VRV, VRF, o sistema do splitão. E aí nesse andar,
temos que ver como é que está a evolução do engenheiro, pelo menos na nossa região, de como ele está conseguindo acompanhar. Então, alguns desafios é a gente ter a capacidade, as condições de dizer que somos qualificados perante os fornecedores, os fabricantes, e a gente conseguir encontrar cursos que tenham uma boa qualidade para poder a gente trabalhar com isso. E eu falo por experiência, principalmente a área, vamos dizer assim, de cursos presenciais. Eu sinto que, pelo menos para quem quer se qualificar e trabalhar na área, é muito difícil, pelo menos no Ceará, ter um curso específico para isso. Então, por exemplo, se você pesquisar engenharia de climatização, engenharia de refrigeração, então são sistemas que ou você precisa buscar fora, Sim. ou você tem que fazer obrigatoriamente um EAD. Não menosprezando, só para ter cuidado com os cursos EAD. Mas querendo ou não, num presencial você tem a possibilidade de ver máquinas em operação, ter um network mais apurado com as pessoas. Isso que eu sinto falta hoje para poder a gente evoluir, que eu considero um dos maiores desafios. Eu penso como EAD, tu colocaste agora, como um braço que dá suporte ao aprendizado, mas nada substitui você ter o contato com o professor, até mesmo com outros alunos. E aí eu entro na questão, um outro tema, o Splinter e renovação do ar. Só terminar, a gente volta aqui. Com o Gustavo, o que é que você pensa? Há renovação de ar com ar-condicionados Splinter? Bem, essa é uma questão interessante, né? Porque muitos clientes, né, que são os compradores finais, eles às vezes entendem que o ar-condicionado split, ele faz essa renovação de ar por conta de que ele possui um filtro e que circula o ar dentro dele, porém, esse ar ele é recirculado do próprio ambiente interno, né? Então, não existe uma renovação, existe uma recirculação do próprio ar interno. Então, realmente, nesse caso, não vai ter, né? Então, é por conta disso que a gente atua na questão da ventilação mecânica, né? Através de exaustão, através de insuflamento, né? As próprias frestas de portas ou grelhas. Então, é isso. O ar-condicionado split, no caso, ele não vai renovar o ar com o ar exterior, não vai fazer essa troca de ar, ele vai só recircular o ar interno. O engenheiro Daniel havia pedido a palavra e eu vou passar a palavra para ele, que ele queria complementar o que o Felipe comentou. Pois não. Pronto, o Felipe foi muito feliz, né, na hora que ele falou na questão da dificuldade de cursos que a gente tem aqui no nosso estado. Falando especificamente no tópico que ele falou, que é mais ligado à área da engenharia, a gente tem realmente uma dificuldade gigantesca. Eu, particularmente, fui uma pessoa que não tive a oportunidade de fazer esse curso aqui, até porque realmente não tem. Fui buscar esse conhecimento fora do estado, mas como a gente já comentou aqui, não há essa interação tão grande, a proximidade, né, entre o aluno que está aqui e o professor que está lá. A gente teve a oportunidade de conhecer profissionais excelentes, né? Fui aluno, por exemplo, do Edson Tito, do professor Teikal também, né? Que acho que o Gustavo também. Cara, são professores extraordinários, mas a gente não consegue estabelecer a mesma proximidade como se você estivesse aqui. E aqui a gente tem, sim, profissionais de grande qualidade e qualificados que poderiam também, de alguma maneira, a gente conseguir dentro de casa fazer um curso desse. Eu só acrescento, no ano passado a gente até conseguiu fazer um curso rápido de 20 horas. Ele hoje trabalha como consultor da Apvida. A gente fez um curso voltado para conforto térmico, ar-condicionado, outros sistemas, dentro do programa CREA Capacita. Então já é algo, pelo menos um pontapé inicial. Há um tempo atrás, vim associação com alguns fabricantes, até citar o nome das fabricantes, que eu acho importante, que é a Hitachi e a Daikin. Eles tinham interesse de realmente capacitar a mão de obra local, porque eles veem nisso também a oportunidade de bons negócios, de diminuir os custos, de trazer profissionais de outros estados. Então, é um tema que realmente a gente precisa encontrar caminhos para poder diminuir esse gap entre o que realmente o mercado precisa e o que a academia, do que o conselho de classe, do que a associação pode ofertar. Então, é um compromisso que o Felipe e eu, nós temos quanto à associação, de fazer com que a capacitação dos engenheiros, não só dos engenheiros, mas dos técnicos, elas permitam você elevar o mercado.
você ter um mercado que possa estar discutindo projetos maiores com profissionais habilitados e capacitados. Aqui eu até cito o Shopping Rio Mar Fortaleza, um projeto que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho lá e totalmente inovador, totalmente diferente do que a gente vê na maioria dos empreendimentos. Quer complementar, Felipe, algum nesse sentido? Não, acho suficiente. Gustavo, gostaria de complementar algum nesse sentido? Não, falando sobre a questão do Rio Mar, é uma referência, né, naquele projeto do Francisco Dantas, né, de Sim. Salvador. Então, realmente, é um projeto de excelência. Ainda sobre capacitação de mão de obra, Felipe. A gente teve um problema recente, no mês passado, umas 2 semanas atrás. A perícia está atuando lá no CREA, eu soube que teve um grupo de trabalho, mas a questão da segurança, você como engenheiro de segurança, a gente percebe que muitas normas elas acabam não sendo atendidas, utilizadas pelos profissionais, pelos instaladores. Eu queria que você tecesse alguns comentários em relação a isso. O que é possível ser feito? Perfeito. O que eu vejo muito, pelo menos na minha experiência, seria mais a ideia do que a gente tem, principalmente para pequeno porte. Geralmente um técnico que vai trabalhar com grandes máquinas, que trabalha em processos licitatórios, já é uma pessoa mais preparada para aquilo. Então, não só a ideia de você ter o curso de refrigeração e afins, Sim. mas você ter continuamente o curso de NR12, por exemplo, que é de segurança em máquinas e equipamentos, você ter preparo de procedimentos e fazer dessa forma. Em sistemas menores, é muito comum também não só esse profissional trabalhar em situações adversas, como também ser mais complicado para ele, mesmo que ele tenha um esforço, dele tentar fazer um sistema que previna ele para cada tipo de procedimento. Alguns exemplos simples que você pode entregar no cotidiano. Eu vou mexer numa condensadora, aquela unidade externa do equipamento, mas ele está a 20 centímetros de uma cerca elétrica. E aí essa cerca elétrica é de um vizinho. Então é toda uma complexidade para saber se vai desligar, se não vai, se ele está disposto a assumir esse risco. Às vezes até para o nosso nível de competitividade entre empresas, de certa forma, a gente pode dizer que eles até chegam a assumir o risco, vamos dizer assim, para não perder o cliente. Então, eu acredito que muitos dos acidentes a gente consegue evitar se a gente tentar ter um melhor planejamento de como trabalhar, formas mais seguras, e aí já seguindo as atualidades. Nós já temos agora normas específicas para ar-condicionados splits residenciais. Antes a gente focava muito na 16401, que é de projetos gerais de máquina, mas já tem a norma específica para esse tipo de equipamento. Então, até no trabalho das inspeções prediais, nos bons trabalhos, assim, bons costumes, a gente já consegue reduzir bastante os acidentes. Poxa, é que eu ficaria algum tempo ouvindo o Felipe falar, porque realmente ele é bem didático, acho que traz isso como pesquisador que ele é. E aí eu queria voltar um pouquinho novamente com o engenheiro Daniel, a questão do serviço público. A gente falou já de Splinter, VRF. Qual a tendência hoje de inovação em termos de contratação no serviço público relacionado ao ar-condicionado? Existe uma tendência ou não? O setor público, no meu ponto de vista, ele tem que acompanhar isso, né? Ele não deixa de ser um setor que tem que dar exemplo para a sociedade, até porque o setor público é quem cobra da sociedade. Então, sim, a gente tem que dar exemplo nisso. Acho que há, sim, um problema justamente relacionado ao que eu falei anteriormente, como em alguns setores não existe um profissional da área de ar-condicionado, isso acaba dificultando um pouco, né? Porque se esse setor não tem, ele vai comprar fora o projeto. E aí, quando você compra fora o projeto, mesmo que você compre fora, você tem que saber criticar o projeto. E para isso você precisa também de um profissional que tenha expertise nesse assunto, né? Eu falo isso porque, por exemplo, recentemente eu moro num condomínio, recentemente a gente comprou um projeto de combate a incêndio. E eu nem sabia, mas quando foi agora, o síndico me convidou para uma reunião e disse que a razão daquela reunião é porque o projeto que tinha sido comprado tinha ficado com um valor extremamente elevado e estavam querendo encontrar uma empresa que visse se existia alguma possibilidade de reduzir aqueles custos. E o que a gente chegou à conclusão é de que, infelizmente, o projetista fez, ele simplesmente encontrou a solução que para ele era mais cômoda e entregou o que para ele era mais cômodo. Por quê? Porque internamente, dentro de casa, ninguém fez essa análise.
Até porque ninguém tinha expertise. Mesmo, por exemplo, eu sou da área eu sou engenheiro mecânico, mas eu não sou especialista nessa área. Para que eu fizesse uma crítica a esse assunto, eu teria que entender. E eu não tenho. Então, há sempre essa dificuldade, né? Então, essa dificuldade é tanto das instituições públicas como das grandes empresas e principalmente das pequenas. É um desafio a ser feito. Eu acredito que a única forma de sanar realmente seria se você tem, num determinado momento, a contratação não só do projetista, mas de uma empresa que venha a fazer a análise desse projeto. Interessantíssimo. E aí eu queria voltar com o Gustavo em relação à qualidade do ar. A gente passou agora um período muito complicado na humanidade, que foi a Covid, né? Isso aí é fato. E a Covid ela era provocada por um vírus que tinha uma proliferação muito rápida. E aí como que esse fato da Covid ele influenciou na questão do pensamento da qualidade do ar no interior da sociedade? Você acha que melhorou a conscientização sobre a qualidade do ar da sociedade? Qual a sua opinião sobre isso? Pois bem, essa questão da Covid, né, dessa pandemia, foi mais um alerta, né, sobre a questão de qualidade do ar, porque, na verdade, essa discussão iniciou-se, eu trouxe até os dados aqui, em 1976, né, que houve um grande impacto através de a legionela, né, que ocorreu na Filadélfia, nos Estados Unidos, e que causou, na época, 29 óbitos, né, nesse evento que houve lá nessa edificação, né? E 6 meses depois foram descobrir a causa, né, disso tudo. Então, falando em qualidade do ar, eu trouxe até alguns dados comparativos aqui, né? Na questão, por exemplo, a água, comparando o ar com a água, né? A água, é recomendável a média de 2 litros por dia, né? E a gente pode ficar até 5 dias sem tomar água, né? Pode sobreviver nesse caso. Já o ar, segundo pesquisas, a gente não pode passar mais do que 5 minutos, né, sem a respiração, sem a troca de ar. E que a gente tem, em média, um ser humano, 14.400 litros por dia, né, enquanto a água, 2 litros. Então, a gente vê que o ar é extremamente essencial para nossas vidas, né? E segundo o Parker, em 1993, ele informa que a gente passa cerca de 80% a 90% do nosso dia em ambientes fechados, né? Isso conta o ambiente do trabalho, o ambiente residencial, outros ambientes que a gente frequenta. Então, a gente passa cerca de 80% a 90% do dia em ambientes fechados, né? E que, segundo a OMS, cerca de 9 em cada 10 pessoas sofrem com questão de contaminação do ar, né? Então, a pandemia veio mais que um alerta para mostrar a importância dessa qualidade do ar, né? Existem situações que a ventilação natural atua, mas só que realmente a ventilação mecânica, né, que aí já entra profissional, se faz necessário, né? Porque existe um estudo, existe um cálculo de vazão de ar que entra, que sai, né? Cálculo de pressão, diferencial de pressão, temperatura, né? Então, todos esses fatores, eles influenciam na questão da qualidade do ar. A gente levou ao extremo, que você acabou de comentar, a questão da pandemia, que houve mortes, houve doenças graves, né, que levou a óbito. Porém, a qualidade do ar, ele causa desde questões de trabalho, por exemplo, a questão do seu desempenho, né, a questão da sua parte cognitiva. O nível de CO2 no ambiente, quando ele se concentra, acaba que influencia diretamente na sua produtividade, né? Então, assim, existe a questão da doença em si, mas existe a questão também do seu desempenho diário, por conta da má qualidade do ar, né? Levando à questão de absenteísmo, né, afastamentos por questões de saúde, como também o próprio desempenho de profissionais e alunos também, né? Que isso aí a gente pode envolver a questão escolar, porque uma sala com 40, 60 alunos,
não havendo a renovação de ar, o nível do CO2 vai aumentando no ambiente e automaticamente influencia no desempenho do aluno, né? Então, assim, é uma questão muito ampla que envolve desde questões profissionais a questões educacionais e etc. Deixa eu ver se eu entendi bem, porque essas informações que você nos trouxe, elas são muito importantes. A legionela é uma bactéria, até onde eu sei. Ela se desenvolve dentro daquela bandeja do ar-condicionado, é isso? É úmido, é quente? Nesse caso nessa época foi na torre, né? Na torre. De resfriamento. Pronto, Isso. então nesse caso era um sistema de Chile que se desenvolveu lá, e aí essa bactéria ela se proliferou no sistema de distribuição de ar desse prédio lá nos Estados Unidos. Isso. Eu me lembro bem também que a lei do PMOC ela foi muito startada pela questão do falecimento do ministro da Comunicação em 1998, se não me falha a memória. O Sérgio Mota, ele era ministro da Comunicação. Do mesmo efeito, né? A legionela se instalou e aí a ventilação levou as partículas dessa, ele tinha problemas respiratórios, acometeu da doença. Então, algo seríssimo. É algo seríssimo que eu percebo que a nossa sociedade talvez não esteja tão alerta, como foi do Covid. E é algo que a gente vê diariamente. Eu queria até falar com os demais sobre isso. Daniel, como é que você vê essa questão da qualidade do ar e essa questão da conscientização da sociedade? Em sala de aula, em escritórios, em prédios, de forma geral, como é que você vê? O que a gente nota é que, infelizmente, mesmo com a questão da Covid, a gente ainda não conseguiu se conscientizar totalmente, né? Existe, sim, hoje. É claro que o nível de consciência das pessoas é muito maior, mas, efetivamente, a gente não vê tanto avanço, né? Eu não estou diretamente relacionado no mercado de compra desse tipo de produto, aí talvez até o Gustavo possa dizer, mas o meu sentimento é de que eu pensei que a gente estaria mais adiante, né? E parece que a gente ainda está tentando convencer aquilo que já deveria estar todo mundo convencido. Por exemplo, há um tempo atrás eu andei lendo alguma coisa sobre biohacking, mas eu não vi ninguém falando sobre essa questão do biohacking relacionada à qualidade do ar. Se fala em várias coisas, mas a questão biohacking, pode só explicar o que é? Biohacking são técnicas, né? Não sei bem se a palavra seria técnicas, mas são coisas que a gente pode fazer para conseguir melhorar o nosso desempenho no dia a dia. Sim. Então, há diversas coisas. Por exemplo, o que eu lembro agora, a questão da meditação, a questão da qualidade do sono, são situações mesmo que a gente vai tratar do nosso corpo para que a gente consiga ter uma melhor produção no trabalho ou nas nossas atividades como um todo. E é incrível como, em momento algum, eu vi as pessoas falarem sobre isso. E a qualidade do ar no interior, ela está diretamente relacionada à produtividade das pessoas. Seja porque, se eu não tiver uma qualidade interior boa nesse momento, a gente poderia estar sonolento, a gente poderia estar com dor de cabeça, a gente poderia não estar num nível de raciocínio melhor, ou pior ainda do que isso, está desenvolvendo doenças, né? Está adquirindo doenças. Então, é uma questão que tem que, sim, ser levada à consciência mais da população. O Gustavo falou muito bem, a gente, quando pensa em água, ninguém quer tomar uma água da torneira, da CAGES, que eu não sou expert da área, mas até onde eu sei, é uma água que, se você precisar beber, pode beber, é segura. Né? Não, eu estou falando aqui como leigo, tá? De especialistas da área que já me falaram, cara, pode beber, você está seguro. Há uma segurança, sim, ali. Agora, a gente tem medo, mas ninguém pensa na questão da qualidade do ar quando a gente pensa em comprar um sistema de ar-condicionado, a não ser quem é especialista da área. Parece que as únicas pessoas que estão preocupadas e tentando fazer a sociedade entender algo que eu pensei que já tivesse na cabeça das pessoas. Aí, Felipe, tu falaste que atuou já com sala limpa, e eu trago essa questão da qualidade do ar dentro de ambientes hospitalares. Eu não vou falar o hospital, mas eu já vi aqui em Fortaleza centro cirúrgico com Sprint. Sprint não tem renovação de ar. Tece alguns comentários sobre isso. Como é que a gente pode não resolver o problema, mas conscientizar desses riscos que um paciente numa situação crítica passa, e muitas vezes a gente
não sabe o que fazer. Pronto. Eu concordo contigo, é uma coisa que eu já presenciei também sem citar nomes, né, instituições, mas até para eu responder isso, eu vou começar com uma maneira mais didática, até para quem é leigo, está começando a engenharia, pense um pouco. Desde a escola, o que é que a gente sempre aprende? Se o ser humano vai respirar, ele vai precisar puxar oxigênio da atmosfera, vai liberar CO2. Então, se você está num ambiente aberto, isso é muito tranquilo, você respira a sua quantidade de oxigênio e depois libera seu CO2. O fato de você respirar no planeta Terra é tão ínfimo que não vai acontecer nenhum problema com a atmosfera. Então, a concentração do ar, do oxigênio nele é sempre a mesma, praticamente. Mas agora, se você estiver num recinto, você está numa área que só tem um split, você está retirando o oxigênio de uma sala, tem um volume bem menor que a Terra, com certeza. Ele tem uma quantidade definida, e o máximo que você tem de troca de ar, às vezes, é só algumas frestas. Então, você tem que torcer que o oxigênio entre lá, para não ficar aumentando esse teor de CO2. Então, você começa a ter sonolência, pode começar a ter dor de cabeça e assim de sentido. Então, antes mesmo de você entrar até nas contaminações, imagine a sonolência num cirurgião de casos muito específicos. Um neurocirurgião, um cardiologista. Nossa. Será que a gente poderia mensurar, fica até uma reflexão, quantas vidas poderiam ter sido salvas só porque você conseguiu deixar o cirurgião atento? Não culpa dele, mas por culpa do ambiente que induziu uma sonolência num cirurgião que está numa área crítica. É uma coisa a se analisar. Pensando didaticamente até nessa parte da renovação, o cara pode pensar, não, mas está passando por um filtro, tudo bem. Mas vamos pensar na mesma coisa. Olha, até tirando a caixa da história. Às vezes você compra uma água mineral, ela vem lacrada, selada, se duvidar do modelo, vem até um panozinho com água para você limpar. De que adianta isso se a sua máquina que gela, seu famoso gelágua e afim está lá, há uns 5 anos você não sabe nem o que é que tem dentro? Será que lá ali já não tem uns contaminantes que não importa a água que vem, você já está se contaminando? Vem a questão que é crítica nessas áreas limpas. Você está induzindo sonolência, você está prejudicando quem está lá dentro. E locais que têm grande potencial de ter superbactérias e outros elementos, não tem para onde ir, não tem como tratar. Então, é o que pode acontecer, que realmente, se pensar bem, aconteceu principalmente no Brasil, com o nosso nível hoje de tecnologia hospitalar. Será que o próprio fato de ter entrado no hospital, não induziu o hospital, de certa forma realmente salvou vidas, mas será que do outro jeito não foi também um prejudicial? Porque se você não tem um tratamento certo, se você não tem a renovação certa, você está adoecendo quem está lá dentro. Então, principalmente na área limpa, que você quer cuidar de alguém, você está levando o doente para ficar mais doente? Deixa essa reflexão. Felipe, tu tá dando aula onde? Eu quero ser teu aluno, Felipe. Eu ainda continuo nessa reflexão, mas voltado a um outro tema, que é a questão da limpeza de dutos. Fiz alguns trabalhos e é assustador. Como ninguém vê, ninguém anda, mas a gente tem consciência de que muitos dutos em sistemas splintão, eles não têm adequada manutenção. Essa é a realidade que vocês veem também, começar pelo Gustavo. Sim. Você acabou de falar o que a gente não vê. Realmente, eu que atuo na área comercial, a gente convencer uma pessoa de uma coisa que você não vê é um trabalho, é como se eu estivesse vendendo uma coisa abstrata, né? Porque o ar você não vê, mas você sente e você tem consequências, né, da má qualidade quando tem. Então, é importante, né, desde o projeto em si, a inclusão da renovação, da qualidade de ar, porém, não é só isso. E também é manter isso, né, nos conformes, né? Eu falo principalmente a questão de filtros, né, porque filtros, eles existe uma saturação, existe um período, etc. Então, a gente vê muitos casos que o projeto está perfeitamente adequado, porém, o tempo de uso vai denegrindo ali o filtro, vai, né? E também a questão do PMOC em si, né? E que isso converte para a atuação do PMOC e de profissionais qualificados para isso, né? Então, é de extrema importância não só o conceito de implantar aquilo, como de manter, né? Porque de nada adianta eu ter um bom sistema se ele não está dentro dos conformes, né?
E aproveitando a deixa, eu trouxe aqui dados com relação a números, que é um fator decisivo na implantação ou não do projeto, né, em muitos casos. Por exemplo, segundo um relatório do Congresso de Qualidade do Ar, em 1990, cerca de 10 bilhões de dólares por ano foram gastos em custos hospitalares. 10 bilhões de dólares, por conta de questões de problemas respiratórios, né? E outra que foi em 2019, cerca de 7 milhões de mortes foram associadas à poluição do ar, em 2019. 11,6% de todas as mortes no mundo. Então, assim, como eu falei, às vezes não é só uma pandemia que chega a causar morte, mas também a própria poluição que vai acumulando ali, é uma coisa que vai gradativamente vai piorando a situação da pessoa, né? Então, acaba também levando ao óbito. Então, eu reforço essa ideia de que a qualidade do ar, ela deve ser tratada por profissionais adequados para isso e também deve ser mantida. Então, a manutenção também se torna importante no processo. Tem uma ferramenta chamada análise da qualidade do ar, né? Normalmente eles fazem isso. Agora, os números que você nos traz é alarmante. 7 milhões é a população do Ceará. Sim. É alarmante, porque realmente, no mundo, claro, a gente tem uma população de alguns bilhões, de 7 bilhões, né? Me confirma, Felipe. Mas mesmo assim, se você olhar, 7 milhões de pessoas morrem devido a problemas de qualidade no ar. Então, falando em questão financeira, vamos supor que num projeto de climatização, cerca de 30% é ligado ao investimento na qualidade do ar. Porém, pesquisas mostram que o desempenho de uma pessoa num ambiente de ar saturado, né, de CO2, por exemplo, ela cai cerca de 10%. Então, se você tem um empregado que produz, 100%, né, por dia, ele vai ter uma redução aí para 90%. Eu pegando esse valor, multiplicando por todos os empregados e no final do mês trazendo isso para valores financeiros, então, assim, a gente vê que é um investimento considerável que você vai fazer pela perda que você está tendo de 10% do desempenho de cada funcionário seu, certo? Quer tecer algumas palavras, Daniel? O engraçado é que a gente vai trocando ideias, né? Aí, às vezes, vai até reanalisando alguma coisa que a gente falou. Agora há pouco, eu me expressei de uma maneira que achava que a sociedade já deveria estar conscientizada, né? A gente vai analisando as falas dos colegas e vai vendo que o que me parece, por exemplo, o Gustavo falou agora, né? Eu me lembrei de uma situação que ocorreu recentemente comigo, de que um mecânico, um rapaz muito bom, que trabalha com uma técnica muito bacana, consegue resolver a maioria dos nossos problemas, mas, por exemplo, ele se deparou com um filtro que estava saturado, só que era um filtro descartável. Qual foi a solução que ele deu? Solicitar não um filtro que substituísse aquele, que era um filtro fino, né, que tinha uma melhor qualidade, que ia conseguir fazer com que o equipamento se mantivesse mais tempo limpo e, consequentemente, até a própria rede de dutos. Mas qual foi a solução que ele encontrou? Substituir aquilo por um filtro lavável, que tem uma qualidade menor. Isso é porque o que aconteceu ali? Ali é falta da informação. Infelizmente, aquele tema que a gente falou lá no começo, que é a educação, né? E não a educação formal, mas é a qualificação profissional, também está falando na questão de atualização, né, dos diversos temas. É isso, é colocar essas situações tanto para o corpo técnico, que trabalha com os equipamentos, como também para a sociedade. Eu acho que, na realidade, eu falei aqui, mas, poxa, será que o cidadão ele conhece como funciona o equipamento? Claro que não. Então, eu estou fazendo uma reflexão daquilo que eu mesmo falei, sabe? Eu acho que o que precisa mais somos nós, como profissionais, a gente ter a condição de fazer com que essa informação ela deixe de estar só aqui com a gente e ela passe a ser disseminada na sociedade. E aí, de novo, eu acho que isso fica por conta de, principalmente aqui dentro do nosso estado, o que é um sentimento meu bastante antigo, tá?
desde quando eu comecei, porque eu comecei carregando um ar-condicionado de 30 mil BTUs janeleiro junto com meu pai. Então, eu tive essa experiência, eu instalei split. Hoje, graças a Deus, eu consegui acender um pouco mais, sou engenheiro, trabalho um pouco mais tranquilo. Essa força eu já não coloco mais, né? Tá dentro de um forro todo sujo, me molhando todo com esse ar-condicionado de janela. Mas justamente, eu sentia falta desde o cursozinho lá do Senai, que a gente só tinha na época o cursozinho feijão com arroz, a hoje que a gente não tem a condição de, dentro de casa, fazer um curso de especialização, por exemplo, em engenharia de ar-condicionado. E, consequentemente, o que se tem aqui, infelizmente, a gente não consegue ter um corpo técnico suficiente, em pessoas em quantidade suficiente para fazer essa informação chegar na sociedade. Final de tudo isso, faz com que, por exemplo, tu tenha, num supermercado grande, uma instalação de split, onde certamente não é a melhor solução. Onde tu tem, por exemplo, numa escola de alto padrão, inclusive, que se duvidar, eu não sei, porque faz tempo que eu não entro, tá? Mas a última vez que eu entrei numa das escolas de alto padrão de Fortaleza, tu tinha split sem renovação de ar. Então, o que tu pode ver é que, mesmo hoje, eles formando os melhores cérebros, eles tinham condição de fazer muito mais. Então, a questão da disseminação da informação, ela é extremamente importante, ela parte também da questão da educação, da disseminação da informação do assunto como um todo para os profissionais da área e para que esses profissionais consigam fazer isso chegar à sociedade. Eu vou trazer um problema para a gente discutir que não seja um outro problema, né, além da qualidade do ar. Tu falaste da questão das escolas e eu fico imaginando a quantidade de ar-condicionados que tem. Eu levo para o Felipe, que eu sei que ele já atua nessa área. Felipe, é possível a gente usar a internet das coisas, automação, para poder fazer o monitoramento, o gerenciamento desses ar-condicionados, por exemplo, dentro de uma sala de aula, dentro de uma universidade, dentro de um hotel, onde tem uma quantidade muito grande de aparelhos? É possível? Perfeito. Hoje é possível, está ficando bem mais fácil. E a gente já vê isso que uma tecnologia está embarcada nos grandes sistemas. Então, o sistema VRV, VRF, ele praticamente já está embarcado nisso. Uma coisa interessante, que mesmo que você esteja trabalhando só com os splits, os janeleiros, já existe uma previsão normativa desses equipamentos terem uma certa portabilidade. Então, por exemplo, praticamente todas as máquinas hoje, elas têm pelo menos um acesso que permite que você faça essa automação. Então, principalmente em salas de aula, áreas de faculdade, é uma coisa que está tornando uma coisa muito interessante. Por exemplo, já tem aqui universidades na qual você não precisa mais daquele rapaz, aquele zelador, só para ficar apertando controle de ar-condicionado. Imagine o seguinte, Luiz, imagina você ter que administrar uma universidade que tem horário noturno, que você vai pagar um adicional noturno para a pessoa para poder fechar e vistoriar mais de 50 salas, verificar se o ar-condicionado está desligado. E você tem uma tecnologia que em alguns segundos, sem você nem sair da sua cadeira, desligue tudo, diga qual é a temperatura e diga se tem um pânico. Essa é uma coisa que precisa chegar, uma coisa que está chegando, que permite que seja possível fazer isso. E aí, com os treinamentos que estão vindo, uma coisa interessante é a capacitação que chega para os técnicos de refrigeração. Então, eu tenho toda a certeza que uma pessoa hoje que tem um curso de técnico de refrigeração, ele tem plenas condições em treinamentos curtos e rápidos de já inovar nesses pequenos sistemas. E os grandes sistemas já vêm em conjunto com o treinamento dele trabalhar com isso. Interessante, muito interessante mesmo. Essa questão da automação, não só na indústria, né, que a gente percebe que tem está dando alguns passos, principalmente com essa onda que foi a indústria 4.0. Tem várias realidades dentro da indústria, mas a gente percebe que tem bastante avanço. E aí estamos indo para a nossa parte final. Eu queria deixar o meu agradecimento à presença de vocês aqui. Passamos já, nem parece, mas já 1 hora conversando sobre ar-condicionado, sobre qualidade do ar, automação, prestação de serviço de engenharia. E eu vou deixar aqui Gustavo falar as suas considerações finais desse podcast, souengenheiro.com. E lembrando do nosso congresso, que a gente vai ter agora no dia 2 a 4 de setembro, a gente montar uma caravana massa. Esse podcast ele vai passar em todo o Brasil. Se você é engenheiro mecânico, fale com o seu
com o presidente da associação ou com o coordenador da Câmara, que ele vai lhe orientar. E aí eu deixo com o Gustavo das considerações finais. Bem, mais uma vez eu agradeço, né, pelo convite, agradeço aí a essa oportunidade de a gente discutir sobre a questão da qualidade do ar. E como eu falei no início, é um tema bastante relevante, e como foi discutido aqui, que não fique essa discussão entre os profissionais, né, porque muitas coisas que eu comentei aqui, eu creio que muitos já sabem, né, é uma coisa já que a gente já trata sobre isso. Porém, a gente tem que levar isso para quem não é da área e que são os tomadores de decisão. É a pessoa que compra, é a pessoa que é dono do empreendimento, é o dono do hospital, o dono da escola. Então, como o Daniel falou, a gente tem que levar isso para quem é o tomador de decisão, porque é a partir dele que vai ser implantado, né, vai se tornar uma cultura, né, uma cultura da questão da qualidade do ar. Então, que isso seja expandido para outros setores. Com certeza, é algo que, Felipe, você também está junto conosco na associação. O Daniel vai ser convidado hoje, que está terminando aqui, vai convidar para participar da nossa associação. E, sem dúvida, é uma conscientização que parte da gente, nós, corpo técnico de engenheiros, de levar para a sociedade e identificar uma linguagem que possa ser simples. E aí eu aprendo com o Felipe aqui a forma mais simples possível de falar para a sociedade. Aí, diretores de escola, gestor de hotéis, gestores de forma geral, administrador de forma geral. Desculpa, só um adendo, e que também qualificação profissional para isso, né? Porque existem profissionais e profissionais. Então, que existam profissionais qualificados para a execução do serviço, né? E que o cliente saiba da importância, né? Porque, às vezes, dando exemplo na questão econômica de um serviço de instalação, às vezes você poupa na economia do serviço de um profissional não tão qualificado, porém tem um prejuízo a médio e longo prazo pela eficiência do equipamento, né? Porque ele não vai atuar na eficiência conforme o que deveria ser, foi projetado, né? Então, às vezes, é uma economia não viável. Então, que a gente foque nos profissionais de qualidade, qualificados, e que o cliente final tenha esse entendimento. É uma lacuna na faculdade, a gente é formado e muitas informações a gente acaba adquirindo quando está no mercado. Então, dentro da associação, dentro daquilo que é possível fazer, eu acredito que essas são as duas principais, pernas, duas atividades. Uma é conscientizar a sociedade e outra é capacitar para que mais profissionais possam atuar de forma a engenheirar, a criar, a desenvolver soluções. Aí eu passo para o Daniel as considerações finais. Pronto, que eu acho que é o nosso desafio, né? É melhorar essa questão realmente da educação. Só recordando aqui, o Luiz, né? A gente teve contato a partir da Ashray também. Eu participo ainda do Student Branch, na época que eu estava fazendo o curso de especialização em engenharia de climatização. Acabei entrando em contato com o professor Clodoaldo, com quem eu tive felicidade de trabalhar um pouco lá na Universidade Federal do Ceará. Ele foi meu orientador de projeto final de curso e de estágios supervisionados, todos na área de ar-condicionado, né? E eu vejo que hoje a gente consegue fazer com que essa informação também já esteja mais próxima ali, a área de ar-condicionado esteja mais próxima desses alunos lá, né? E como eu acabei falando muito aqui do setor público, eu sei que a gente está sendo, nesse momento, assistido, visto por alguns profissionais que também atuam nessa área, muitos engenheiros, às vezes civis, eletricistas, arquitetos, que estão em condição de, por exemplo, tomar decisão em algum desses órgãos. E o que eu digo é o seguinte: tentem buscar profissionais, né? Por exemplo, quando for fazer um concurso público, profissionais qualificados para cada setor. Se você tem demandas recorrentes de ar-condicionado, contrate um engenheiro mecânico, procure pessoas que sejam desse setor. A gente, por exemplo, hoje dentro do Tribunal de Justiça, a gente tem a sorte de ter um corpo técnico formidável.
não só de engenheiros, mas também de técnicos. A gente tem técnicos que são boa parte deles formados à época até pela Escola Técnica Federal do Ceará. Cara, eu aprendo muito com esses caras. Aprendo muito. Os caras são excelentes. Então, eu tenho uma felicidade de justamente estar hoje num órgão que eu penso estar um pouquinho à frente dos outros. Eu queria que os outros também chegassem. Eu não estou dizendo que a gente está lá na ponta, não, tá? Muito pelo contrário, eu tenho consciência que a gente ainda tem muito a avançar. Mas, pelo menos, estamos um pouco mais próximos lá estamos mais no caminho, digamos assim. Acho que essa é a mensagem final. E só para finalizar, tá? Eu estou à disposição, realmente, para tentar, de alguma maneira, ajudar e fazer com que esse nosso setor, que eu acredito que tem muito a evoluir aqui. Eu vejo que Fortaleza hoje é a 4ª maior capital do Brasil, mas quando eu comparo Fortaleza, o setor de ar-condicionado em Fortaleza, com outras capitais, cara, eu vejo quanto a gente tem a evoluir. E uma forma que você pode contribuir, Daniel, a gente vai ter alguns eventos em parceria com a Ashore durante esse primeiro semestre de 2024, como esse vídeo ele vai ficar, então só colocando temporal. A gente vai ter eventos sobre qualidade do ar, que é um tema importantíssimo, eventos sobre descarbonização de empreendimentos, que a gente acabou falando quase nada, mas vamos trazer. A Ashore, ela tem um programa muito, muito, muito top, que ela traz pesquisadores, palestrantes internacionais, está trazendo para Porto Alegre, depois aqui para Fortaleza, para falar desse assunto de questão do carbono zero. E também vamos ter esse ano, no segundo semestre, a questão da segurança, trabalho, saúde e segurança do trabalho na área de ar-condicionado, para justamente abordar um tema que foi que a gente comentou no início, de como aquele profissional que trabalha com ar-condicionado, instalação, ele volta para casa saudável. É um tema que é muito caro para mim. Então, Abril Verde, a gente vai estar atuando nessa área também. E com certeza a gente vai contar com seu apoio, com sua expertise. E eu passo a palavra para o Felipe, considerações finais. Bom, primeiro, até como o nosso novo colega aqui lembrou, quero deixar registrado um abraço para o professor Clodoaldo, que eu acho que hoje é uma das maiores referências em ar-condicionado que nós temos aqui no Ceará. E da minha vivência, a primeira pessoa que vem na minha mente quando falo de ar-condicionado foi a pessoa que abriu as portas intelectualmente, vamos dizer assim, para esse assunto comigo, que me deixou assim fascinado pela área. E já agradecer também por esse momento, que eu acredito que foi o momento certo para falar sobre isso. Nós estamos agora entrando no ciclo de chuvas, que a gente já tem uma tendência natural a aglomerar pessoas, e daqui a pouco provavelmente já vai aparecer no jornal alertas de aumento de virose, de outras doenças que são passadas pelo ar. Então, acho muito interessante já começar sobre isso. E para terminar, uma dica que eu dou muito, que eu acho muito importante para esses novos profissionais e essas pessoas que estão trabalhando na área, é que uma das coisas que vai ajudar essas pessoas a enxergarem essa eficiência, a melhoria da sua qualidade de vida, nessa parte de ar-condicionado, também é a visão financeira. O nosso outro colega também falou. Tem muitos dados que aí fala como você aumenta a eficiência de produção, eficiência de trabalho, melhoria de qualidade de vida, mas falta talvez a gente saber explicar isso para o cliente, para ele realmente ver que na sua escola, na sua universidade, no seu conjunto de escritórios, isso realmente aumenta na produtividade. A gente conseguir mostrar uma engenharia econômica para essas pessoas para poder agilizar esses processos. Eu agradeço ao engenheiro Gustavo, engenheiro Daniel e o engenheiro Felipe por esse momento. Acho um momento riquíssimo. E souengenheiro.com, a gente volta na próxima. Muito obrigado. Gente, pelo amor de Deus, cara.